Carlos Felipe Rebelo. Como vai você? Tudo bem? Como vai, Ari? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Ok. O nosso time de RH agradece a sua participação, a sua gentileza em estar aqui conosco e distribuir um pouco de conhecimento, ou muito conhecimento, para o nosso time de RH. Obrigado, viu? Bom, Ari, quem agradece sou eu. Muito bom falar com o pessoal da área de RH, porque acaba que a gente troca muito, né, nessa área. Então vai ser bom aí bater um papo com vocês. Ok. Bom, o Carlos Felipe Rebelo, é Rebelo, não é Rabelo, não, né? É Rebelo, né? Rebelo com dois L's. São dois L's ainda, que bom. O avô ficava chateado pra caramba, porque a gente escrevia Rabelo, ou quando escrevia Rebelo era com L só. Exatamente, você tem razão. Você tem toda a razão. Então tá. Carlos Felipe Rebelo, com dois L's. Ele é especialista em compliance, tem uma empresa chamada Nine Stone. Como que eu escrevo Nine Stone? Só para a gente entender, por favor. É um numeral 9, Stone, S-T-O-N-E. Nine Stone. N, quer dizer, Stone é pedra, né? Sim. Porque o programa de compliance, para você entender, o brand da nossa marca está ligado aos 9 pilares de um programa de compliance. Ah, entendi. Por isso que você colocou o nome da sua empresa de Nine, 9, o número 9 aí. Tá bom. Então, o Carlos Felipe Rebelo é especialista em compliance e também tem um canal de gestão de denúncias no Emprega Mais Mulheres. Bom, vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre o compliance. O que é como que você trabalha esse compliance dentro do RH, por favor? Ari, é o seguinte, em 1992, 93, o Brasil abriu mercado. Muitas empresas de fora vinham ao Brasil fazer negócio e, para fazer negócio com empresas brasileiras, eles exigiam que as empresas tivessem controles internos, ferramentas, como o código de ética e conduta, canais de denúncia. Nos bancos também existe muito controle interno, porque nos Estados Unidos, em 1977, nós tivemos o caso Watergate, foi criado o FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana. Então, pelo FCPA foram inspirados outros documentos, e como as empresas americanas estavam vindo para o Brasil, eles criaram mecanismos para coibir a corrupção dentro do nosso país e fora. Então, a partir do momento que você cria mecanismos para desconstruir fraudes contábeis, para evitar sonegação, controles internos na operação, código de ética e conduta, canal de denúncia, uma empresa de investigação interna, então começou a se falar muito timidamente no país em compliance ali nos anos 90. Pode ter tido antes também, mas os livros, né, o pessoal que escreve, a gente tem essa cronologia. Depois, existe um boom pela lei anticorrupção, em 2013. O Brasil editou uma lei anticorrupção e dentro da lei anticorrupção ela tratou de vários assuntos e um dos assuntos era que se uma empresa tiver um programa de integridade, a multa dela, em caso de uma responsabilização de corrupção, teria um valor a ser diminuído. Tá? Então, nesse contexto da Lava Jato, da lei de corrupção, começou a se falar muito em compliance. E os congressistas, vendo esses mecanismos, que esses mecanismos ajudam as empresas a se organizar administrativamente, a ter uma questão ético-comportamental dentro da empresa muito forte, né? Trabalhar essas questões, por exemplo, agora a questão de assédio, e também cumprir as leis, os regulamentos. Hoje, você tem algumas leis que falam sobre compliance e também sobre pilares de programa de compliance. Nós não temos lei, temos decretos, mas não temos uma lei que obriga as empresas como um todo a ter compliance. Mas, por exemplo,
existem decretos legislativos e executivos que obrigam empresas que participem de licitações a ter um programa de compliance. Então, o compliance, a origem, né, histórica, se remonta lá em 1869, nos Estados Unidos, para estimular que não houvesse fraudes em suprimentos do exército, também estimularia aquele delator, aquele whistleblower que fala, a pessoa que informa uma corrupção, uma compra exacerbada, a receber alguns valores. E o compliance foi se delineando ao longo do tempo. No Brasil, a gente teve essa cronologia, 1992, 93, depois a questão dos bancos e a Lava Jato, e hoje nós temos um programa de compliance, que também é chamado de programa de integridade, não são sinônimos, mas que eles exigem que as empresas que participem de licitações cumpram 9 pilares. Não é só para as empresas que participam de licitação. Tem empresa que não participa de licitação, que tem um programa de compliance para ser vista como uma empresa que tem governança corporativa. Então, quando uma empresa ela faz uma consultoria de compliance, ela tem que cumprir esses 9 pilares. Seria suporte da alta administração, conscientização da alta administração para dar exemplo, análise de risco, analisar os riscos de compliance na empresa. Então, temos muitos riscos, por exemplo, riscos jurídicos, riscos financeiros, riscos reputacionais, riscos e operacionais. Uma criação de código de ética e conduta, um link, né, a algum lugar de canal de denúncia que você tenha, que os colaboradores, fornecedores, terceiros e clientes possam fazer denúncias e relatos, investigação interna desses relatos, comunicação e treinamento, auditoria e due diligence, que são diligências prévias que o RH faz muito background check na contratação ou essas diligências sobre fornecedores na hora de uma contratação, uma compra de um serviço. Então, são 9 pilares que visam dar mais organização para as empresas e cumprir as questões ético-comportamentais, bons relacionamentos, para, ao final, a empresa estar em conformidade com a lei, com as leis e regulamentos. Então, o compliance hoje, para não ficar no conceito que é cumprir as leis, a gente tenta trazer um pouco de organização administrativa e também de caráter ético-comportamental. Porque o grande problema hoje das empresas que nós enxergamos é a questão comportamental. Muito se falou, em 2014, 2015, 2016, 2017, ali, no ápice da Lava Jato, em combate à corrupção. Eu acredito que o compliance é muito mais do que isso. Quando a gente consegue educar e conscientizar os colaboradores, independente da cultura e do nível de escolaridade, acho que a gente está trazendo uma carga muito boa de informação para a sociedade. Você tocou um ponto aí que eu achei muito interessante, que é a empresa não pode ou não deve simplesmente cumprir a lei, ela tem que saber cumprir essa lei, né? Sim. O que nós vemos? Muitos programas de compliance, inclusive, em licitações, as empresas colocam um canal de denúncia no site e criam um código de ética e conduta e falam que tem um programa de compliance. Mas ali não foram analisados os riscos, não foi criado um mapeamento de risco. Estou dando um exemplo. Depois do mapeamento de risco, não foram criados controles internos e criada uma política para isso, para que cumpra esses controles internos. Então, você imagina que esses decretos legislativos são fortes, ainda não tem uma fiscalização muito forte. O decreto legislativo ele pede que as empresas cumpram os 9 pilares, mas ninguém fiscaliza muito. Então, algumas empresas, para poder estar licitando e ganhando, vão tentar cumprir esses pilares. Mas nós vemos que o mercado hoje não cumpre de forma correta. E aí fica nessa questão mesmo, olha, eu estou cumprindo a lei, eu tenho um código de ética e conduta, tenho um canal de denúncia, ninguém fiscalizou, é como se você tivesse cumprido a lei.
E isso é um problema. Então, você pensa que em setembro do ano passado foi editada uma lei que chama Lei do Emprega Mais Mulheres, que é uma lei assim, revolucionária, que criou algumas medidas para coibir a violência no ambiente corporativo. Muitas pessoas falam que veio para trabalhar com questão de assédio moral, de assédio sexual, já que muitas mulheres sofrem com diversos tipos de assédio, que não são só violência sexual e violência sexismo, né? Verbal, né? Violência de Verbal gênero. também, né? Sim. Bom, tem uma série de tipos de discriminações que a gente vê no ambiente corporativo. Então, a lei veio dizendo o seguinte, olha, primeiro que a lei veio para incentivar as mulheres no ambiente corporativo. Mais mulheres no ambiente corporativo, porque existe uma distorção estatisticamente, mas, ao mesmo tempo, eles precisavam de um enforcement, de algo que ajudasse a coibir. Então, o primeiro ponto que eles pensaram é o seguinte, ó, toda empresa acima de 20 funcionários tem que ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, e assédio. Então, adicionou e assédio. Então, hoje, as CIPAs têm que fazer treinamento de assédio. Então, ele já, aí vai depender do grau de risco, tá? Aí. Então, se é grau de risco 3 e 4, salvo engano, você, acima de 20 funcionários, você tem que ter uma CIPA. Você tendo a CIPA, você tem que fazer um treinamento anual de assédio e demais violências no ambiente corporativo. O que nós entendemos de demais violências? A gente vai falar de assédio moral, assédio sexual e discriminação. A discriminação de raça, gênero, cor, religião, idade, né, que é o etarismo, deficiências, tá? Então, políticas de assédio, treinamento de 12 em 12 meses. Também, criar controles internos e um documento, um código de ética e conduta para regulamentar. Porque não adianta eu fazer um treinamento de assédio moral, assédio sexual, de discriminação, se eu não tiver um controle interno, se eu não tiver algo publicado. Então, o código de ética e conduta funciona como esse orientador e as diretrizes com que a empresa espera do colaborador que ele tome as decisões de forma correta, com ética, e, ao mesmo tempo, a empresa tem que estar respeitando as leis. Então, por isso, um código de ética. E um local em que as pessoas possam fazer relatos e que seja um local que esse recebimento tenha que ser imparcial, com anonimato, e que alguém faça relatório sobre essa denúncia, para investigar. Então, esse lugar seria o canal de denúncia. Certo? E as empresas, hoje, existem vários tipos de empresas, com vários negócios diferentes, operações, que costumam ter canais de denúncia por 0800, por e-mail, por softwares com várias funcionalidades, mas quem faz a gestão desse canal de denúncia é o RH, ou é o jurídico, ou é o CEO, ou é um gerente administrativo, ou é o pessoal da qualidade, ou do sistema de gestão integrada, qualidade, meio ambiente, enfim. E nós, a Nimestone, criou uma área que chama gestão de canal de denúncia. Nós damos o software para a empresa, mas nós que vamos fazer a gestão do canal de denúncia. Por quê? Quando um denunciante ou um informante do bem vê uma empresa terceira fazendo a gestão do canal de denúncia, você dá mais credibilidade a esse denunciante se sente mais à vontade, porque esteticamente ele vê imparcialidade e isenção. Obviamente que o RH é fundamental nas empresas, é ali que eles lidam com as pessoas, é que eles escutam as pessoas, mas nós, trabalhando dia a dia com várias pessoas, nós acabamos tendo os nossos preconceitos sobre as pessoas. Então, acaba que o RH de uma empresa, ao receber uma denúncia, eu posso ser uma pessoa mais imparcial possível, mas mesmo assim eu já vou ter uma carga de conhecimento, se essa pessoa é extrovertida, se ela é introvertida,
se ele, vamos pensar, se a pessoa entrega os relatórios antes ou entrega na hora que vai, ou no dia que tem que entregar, talvez tem pessoas que são mais organizadas e menos organizadas. Tem pessoas que eu tenho mais intimidade, outras que eu não tenho tanta intimidade. Então, o que a gente entende como gestão de canal de denúncia? A nossa empresa recebe a denúncia. Ao receber a denúncia, nós vamos dizer qual é a natureza da denúncia. Se ela é um assédio moral, assédio sexual, violação a informações, comportamento indevido, se é um conflito de interesse. Todos esses pontos podem ser trabalhados no Código de Ética, tá, gente? E daí nós vamos fazer um relatório ou vamos ser uma empresa de investigação interna se as empresas quiserem nos contratar. Então, eu entendo que essa lei do Emprega Mais Mulheres ela foi revolucionária, porque ela dá voz aos colaboradores, dá voz aos fornecedores, clientes e terceiros, para que as pessoas possam fazer denúncias. Essas denúncias têm que ser analisadas com todo cuidado, por conta dos direitos e garantias fundamentais do denunciado, também os direitos e garantias fundamentais das vítimas, e também para coibir má-fé uma denúncia. Para que você entenda, a minha carreira, antes de trabalhar com compliance, eu sou advogado e trabalhei muitos anos na área criminal. Então, um dos pontos que sempre me deixou mais preocupado foram o respeito com os direitos das pessoas. Porque existem erros, vamos pensar, baixos, médios, graves ou gravíssimos, que nós podemos tratar. Alguns erros não tem como tratar. Então, por exemplo, um assédio sexual comprovado, com foto, documento ou depoimento de uma vítima, dependendo de um vídeo, né, um vídeo, uma câmera, é um exemplo gravíssimo que acontece muito no ambiente corporativo. Então, o canal de denúncia, ele é um pilar do programa de compliance que está na lei que emprega mais mulheres, está nesses decretos legislativos que pedem, né, que as empresas que participem de determinadas licitações tenham que cumprir esses 9 pilares. Mas o canal de denúncia anteriormente já era visto como um ponto de governança corporativa. Você abre a possibilidade das pessoas dizerem o que estão sentindo. Nós estamos conversando com o Carlos Felipe Rebelo, da Nine Stone. Lembrando que esse nosso programa, o RH em Revista, tem o apoio da Presmed e do SENAC. Bom, deixa eu pegar uma coisa para você, até parece meio redundante, né, uma situação dessa. Você gostaria que você me colocasse no trilho numa situação dessa aqui. Existe uma determinação que para você aplicar na sua empresa, o emprega mais mulheres. Esse é um fato, tá? Agora, será que assim, no caso de você estar fortalecendo para que as mulheres sejam cada vez mais funcionárias, ao mesmo tempo você tem uma lei que cuida dessas pessoas em todos os aspectos. É interessante isso, né, Carlos Felipe? Sim, nós estamos trabalhando, a lei chama a lei de emprega mais mulheres, mas essas violências, elas também servem para os homens também. Então, serve para todo tipo de violência que existir no ambiente corporativo. Então, várias pessoas já fizeram denúncias, enfim. A gente cuida de vários canais aqui, faz a gestão, né, de vários canais. Mas a lei ela veio para proibir a violência no ambiente corporativo, só que eles usaram a lei do Emprega Mais Mulheres para falar do canal denúncia. Existe uma outra lei, que foi publicada recentemente, sobre a diferença salarial entre homens e mulheres no ambiente corporativo, que também trouxe um canal de denúncia para que se colaboradores vejam que, por exemplo, um engenheiro ganha R$ 5.000, a engenheira ganha 2, mesmo fazendo o mesmo trabalho, por exemplo. Poderiam fazer uma denúncia no canal de denúncia com base nessa outra lei, que é a diferença salarial entre homens e mulheres. Eu acredito que
em algum momento, nós vamos ter mais leis falando sobre compliance e sobre os outros pilares. Para organizar a empresa, por exemplo, tem normas regulamentadoras na área da saúde para plano de saúde, dizendo que planos de saúde que façam análise de riscos e criem controles internos têm benefícios também, plano de saúde. Então, são várias pilares de compliance que estão em várias leis esparsas. A gente não tem uma lei específica. Agora, obviamente, como você falou, tem um Código Penal que fala o que é assédio sexual, o que é importunação sexual, e se alguém cometer dentro do ambiente corporativo, você não precisaria nem de um canal de denúncia. Mas muitas das vezes isso está travestido. E eu vou te explicar o porquê. Saiu uma pesquisa, salvo engano, em 2021 ou 2022, da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, acho que eu falei certo, que as mulheres que responderam a pesquisa disseram o seguinte: 72% dessas mulheres que responderam a pesquisa disseram que já sofreram algum tipo de assédio no ambiente corporativo. Assédio, estou falando de forma ampla, pode ser sexual, moral, assédio em relação à discriminação de gênero. E o dado muito importante, que 77% dessas mulheres viram alguma mulher sofrer algum assédio no ambiente corporativo. Ou seja, nós temos que ligar um alerta, 72% sofreram, mas 77% viram e não tinham um mecanismo para resolver isso. Seja pelo que for, poderia ser com medo de uma retaliação, poderia ser com medo, né, a retaliação de perder o emprego, ou ser visto como um dedo duro na empresa, isso ter uma estigmatização, enfim. O que é estarrecedor é que os assédios acontecem nos ambientes, nós temos que treinar os colaboradores e conscientizar do que é um assédio, do que não é um assédio também, para que a gente não tenha 56 mil processos na área trabalhista que remontam um assédio moral. Então, a gente está nesse problema. Nós temos muitos assédios, mas também nós temos muitas empresas respondendo muitos assédios. E como é que nós vamos resolver isso? Então, a gente tem que criar mecanismos para resolver. As leis são boas? São, porque elas... tem uma lei que proíbe ter um assédio. Agora, existe 56 mil processos em relação a assédio. Será que aconteceram 56 mil assédios? Quantas pessoas não chegaram a ter possibilidade de entrar com o processo, ou até mesmo quantas pessoas que sofrem assédio não sabem disso? Me diga uma coisa. Aí você está falando, essa situação do assédio está intimamente ligada com o ambiente de trabalho, é isso? Sim, o ambiente de trabalho. Tá. Aí vamos supor que chegam na sexta-feira, no sextou, a famosa sextou, vai todo mundo para bater um papo, descontrair, não sei o que e tal. Aí, nesse caso aí, vamos supor, no barzinho, comendo uma pizza, talvez, não sei o que e tal. Aí, configura assédio ou não? A depender. Vamos pensar, estamos falando no campo do assédio sexual, Tá. certo? Vamos pensar que um gestor está todo mundo no barzinho, ele começa a cantar funcionário ali, ele começa a tentar encostar nela, apalpar, tentar dar um beijo, entender? Tá. Isso poderia configurar um assédio sexual por uma questão de hierarquia. Tá. Caso não configure, ele não deixa de responder pelo crime, que existe um crime que chama importunação sexual. Tá. Que qualquer pessoa pode cometer. A diferença aí do assédio e da importunação estaria na questão de hierarquia no ambiente corporativo. Tá. Mas mesmo assim ele poderia responder pelo delito. Tá. Mas nós já recebemos denúncias do seguinte sentido: a pessoa tem as redes sociais da outra, tem o WhatsApp, os stories do WhatsApp, né? Tem os stories do WhatsApp que a pessoa pode postar. Então, vamos supor que uma colaboradora posta uma foto com um vestido ou de biquíni. E aí o seu gerente
manda mensagem. Ou no Instagram, bate palminha, manda coraçãozinho. Isso pode configurar um assédio sexual. Verdade, né? Mesmo que fora do ambiente. Porque no direito penal tem muita interpretação. Se não configurar um assédio sexual, poderia ser uma importunação sexual. Aí vai depender da corrente que você adote. Porém, existe um problema. Eu falo muito nas palestras, nos treinamentos, não só eu, como meu sócio também aqui na Night, que também faz palestras, a gente fala muito, porque eu tive uma vez um cliente que falou assim, poxa, eu falei, nossa, mas ele foi acusado de um assédio no ambiente corporativo, e ele falou assim, poxa, eu não printei nada aqui, porque a menina me mandava mensagem, falava comigo e tal, mas eu falei, você tem que judicializar a vida, você tem que entender que a partir do momento que você tem um cargo, você tem que respeitar as pessoas, né? Respeitar as mulheres, por óbvio, e algum tipo de palavra que você troque, como você fala, um linda, um passar a mão no cabelo, um abraçar, um elogio, isso pode configurar um crime. Porque você imagina tanto que as mulheres sofrem nos ambientes, né? Se fora do trabalho sofrem, imagina no ambiente corporativo. Então, com base nessa experiência, a gente quis trazer uma gestão do canal de denúncia, porque nós somos treinados como compliance officers, nós fizemos cursos de investigação corporativa, nós fizemos curso de comportamento, então nós temos a expertise para lidar com esses problemas cotidianos nas empresas. E é um auxílio para o RH, porque o RH, na maioria esmagadora das vezes com quem a gente fala aqui, é o ponto de contato do colaborador. E agora também a galera da área de segurança, por conta dessa questão da CIPA, mas o pessoal da área de segurança está desesperado porque eles não têm expertise nessas áreas jurídicas. O pessoal dos jurídicos das empresas estão nos contratando porque eles têm processos para lidar, eles têm problemas para resolver, e o RH também fica preocupado porque eles não têm expertise para isso. Perfeito, Entendeu? perfeito. É. Você tem um case de sucesso que pode falar para a gente, por gentileza? Sem citar o nome de empresa nem nada, só para fazer um case de sucesso? Vários cases. Por exemplo, Deve ter muitos, né? muitos. Ah, Temos cases de todos os tipos de delitos, de condutas antiéticas. Nós temos cases de fraude. Nós pegamos uma fraude muito, muito alta no seguinte sentido, ao longo de muitos anos, porque uma fraude demora muito tempo para você descobrir. Nós temos cases de conflitos de interesse, atividades profissionais externas, pessoas que tinham outras atividades profissionais através do canal de denúncia. A gente pegou pessoas que atuavam em outras empresas do mesmo segmento. Já tivemos problemas de pessoas que tinham outros trabalhos e deixavam de cumprir o seu trabalho na hora do seu expediente. Então, por exemplo, no caso de uma mulher que não emitia nota fiscal, o fluxo de caixa da empresa ficava prejudicado. Então, o colaborador fez uma denúncia. Olha, ela está deixando de mandar na data certa a nota fiscal, por isso estamos tendo problema com o pagamento. Então, a gente falou aqui de fraude, a gente falou de conflito de interesse, assédio moral, tanto para descobrir se o assediado, se o chefe, ele assediava mesmo, porque já tivemos um motim de má-fé que fez 9 denúncias contra a mesma pessoa, e depois nós vimos que as pessoas não estavam cumprindo os processos e procedimentos, por isso se tomaram advertência. Mas também nós já pegamos gerentes que tinham linha dura, grosseiros, que não se intimidavam, abusavam do poder. E aí a empresa entendeu que não deveria mandar embora, e nós passamos por um programa de melhoria contínua de relacionamentos, e hoje as pessoas se dão bem no ambiente. Obviamente que a cobrança existe, né? Não é um assédio moral. Já tratamos também
de suposta corrupção, levamos ao Ministério Público atuar, no caso foi emitido por justa causa. Já trabalhamos com denúncias de colaboradores que recebiam porcentagem para fazer negócio, para contratar, na compra também. Então, o canal de denúncia ele acaba sendo um mundo, porque ali você pode evidenciar e relatar todos os comportamentos indevidos. Tanto, Maria, num furto de comida, geladeira. O colaborador vai, está fazendo uma dieta, coloca o iogurte dele na geladeira, alguém vai lá e furta e come. Furta, no sentido assim, não como crime, mas o pessoal come o iogurte dos outros, por exemplo. Furto de material também, muito. Empresas que tinham toneladas e toneladas de material que todo ano ela fala assim, 10% desse material a gente perde mesmo, não tem como e tal. Não, botamos um canal de denúncia lá, diminuiu a porcentagem. Existe uma perda? Existe porque ela corta material também, mas diminuiu a porcentagem. Nessa diminuição da porcentagem, ela pagou nossa consultoria 10 vezes. Está vendo? Está certo. Outro case de sucesso é empresas multinacionais que pedem que algumas empresas têm um canal de denúncia, mas não só dizendo ali, você tem um canal de denúncia? Então me manda sua política de canal de denúncia, me manda sua política de retaliação, me manda sua política de punição. Ou seja, não é botar um e-mail, um 0800 ali que vai dizer que você tem um bom canal de denúncia. Pelo contrário, porque aí a pessoa tem que se identificar e não é anônimo, não tem a opção do anônimo. Mas é cumprir uma due diligence de uma multinacional. Então nós temos vários cases de sucesso em relação ao canal de denúncia, compliance e também, eu acabei não falando muito, né? Nós fazemos a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um programa nosso, programa de privacidade de dados da ANAIS, que a gente já passou aí por mais de 30 a 40, não lembro ao certo aqui, de 30 a 40 implementações, e nós somos o encarregado de dados, que é o Data Protection Officer, que faz a gestão do programa de privacidade das empresas. Tá bom. Essa é uma lei até que ela é mais ampla, tá? Tá. Ela atinge mais empresas do que essa lei do Emprega Mais Mulheres em relação ao canal de denúncia. Tá bom. Olha, tivemos uma excelente aula de compliance e do canal de gestão de Emprega Mais Mulheres com o nosso amigo Carlos Felipe Rebelo, da Nine Stone. E quem quiser achar você, encontra você onde, Carlos, por favor? Vamos lá. Nós temos o nosso Instagram, é o @ninestone.compliance, Ninestone, 9, numeral 9, stone.compliance, no Instagram. Nós temos uma página da Ninestone Compliance no LinkedIn, e nós, ali da nossa empresa, publicamos quase que diariamente muita coisa, tá? Nós temos o site www.ninestone.com.br e o site www.ninestonecompliance.com.br também. O meu Instagram é o @carlosrebeloadv, Carlos Rebelo, Rebelo com 2 L's, como a Ari falou, ADV, também está interligado ali, vocês também encontram as outras páginas nossas. Meu sócio é o @Shalaguti, SHALAGUTI, @Shalaguti, que é o Gabriel Shalaguti, que cuida da área de privacidade de dados aqui da minha empresa. Ok. Então, a Ninestone hoje é uma empresa que atende o Brasil todo, Isso. Tanto na área de compliance, na área de privacidade de dados, na gestão de canais de denúncia. Nós trocamos muito com a galera de RH. Ok. O nosso time de RH realmente agradece a sua participação, Carlos Felipe Rebelo. Muito obrigado pela sua gentileza, obrigado por você disponibilizar um tempinho para conversar conosco aqui, tá bom? Vamos voltar mais vezes, esse assunto é empolgante, né? Nós temos que trabalhar mais esse assunto aí com o RH nosso, né? Com certeza. Então, a gente tem muita ferramenta, muito mecanismo para ajudar o RH das empresas a ser mais assertivo. E, mais uma vez, eu queria agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Um grande abraço. Eu espero voltar aí para a gente bater mais um papo. Vai sim.
Lembrando que esse nosso programa aqui tem o patrocínio da Presmed e do Senac. Um abraço, queridão. Muito obrigado, viu, Carlos Felipe Rebelo. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau.